Voltamos? Voltamos, tivemos um problema de conexão. Então, realizamos a nossa encarnação para que nós realizemos o nosso crescimento moral. E nós precisamos nos despir dos condicionamentos e dos impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento. Então, nós só vamos conseguir entender e compreender o que se passa nos relacionamentos, nas circunstâncias, nas convivências, quando nós transitarmos por todas as situações e descobrirmos, através de nós mesmos, através do nosso próprio conhecimento, da nossa própria consciência, o que cada pessoa sente diante de cada situação, aonde que pesa uma circunstância, aonde que calca sobre nós, no nosso discernimento e na nossa razão, as coisas que fazemos ou as coisas que vivenciamos. Então é importante para nós, é importante que nós realizemos todos esses embates, todos esses encontros, todas essas circunstâncias, para que nós realizemos em nós esse processo de evolução e de sublimação. O Mestre Jesus nos falou em seus diálogos da reencarnação ser a chave para se penetrar no conhecimento da realidade que decifra o enigma do destino humano e apresenta as causas dos fenômenos orgânicos, emocionais, psíquicos, conforme se expressa. Então, Jesus, ele trouxe para nós essas informações a respeito da reencarnação. Jesus falava com os seus apóstolos num tempo em que os processos reencarnatórios eles não eram estranhos aos contemporâneos do Cristo. Na cultura em que ele estava, no povo em que ele se expressou e que ele conviveu, o processo da reencarnação ele também era um conhecimento coletivo, ele era um conhecimento religioso. E Jesus aborda os aspectos da reencarnação. A reencarnação passa a ser uma chave. Existe um conhecimento de uma realidade, existe uma realidade que nos cerca, que é uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual, ela possui no seu bojo conceitos muito profundos que muitas vezes, no caminhar dos séculos, nós não conseguimos, não tomamos contato com aquilo, nós não conseguíamos aprofundar a nossa sonda nesse conhecimento. E existia, por parte das pessoas, um desconhecimento, um enigma do que acontece, o que acontece com o indivíduo quando ele não está mais entre nós, quando o seu corpo físico não caminha mais na Terra, mas a sua alma, o seu espírito vivencia uma outra realidade. O Cristo trouxe para nós, com os seus exemplos e com as suas falas, muito dessa realidade. Mas o próprio Cristo também disse que muito daquilo que faltava ser dito, ele não poderia dizer naquele momento. Era necessário que nós evoluíssemos, era necessário que a ciência se organizasse, era necessário que nós acumulássemos em nós uma quantidade suficiente de informações e de saberes que propiciasse para nós um aproveitamento desse conhecimento. Enquanto isso não ocorria, havia uma incógnita sobre cada um de nós. O que acontece? Como se processa? Para onde vamos? Como vamos? E quando estamos lá, como nos sentimos? O que isso representa? E Jesus, nas suas curas e nas suas falas, também deixa claro que muitos daqueles que vivenciavam os seus dramas contemporâneos à idade em que o Cristo estava na Terra, traziam isso das suas realidades particulares, das suas realidades
evolutivas e reencarnatórias. A parte emocional e psíquica dos indivíduos, conforme elas se expressavam, trazia para nós nuances de que isso vinha de outras encarnações, isso vinha de um processo reencarnatório. Então, Jesus sabia, conhecia, dominava esses conhecimentos. Jesus, então, possuía essa chave sobre uma realidade do qual nós desconhecíamos. Obviamente que ele, sendo um espírito puro, atingindo o mais alto grau dos espíritos crísticos, o Cristo já tinha vivenciado o seu processo evolutivo, já tinha alcançado e sublimado todos os aspectos da matéria, e por conta disso, o Cristo poderia nos falar e nos narrar, dizendo a respeito daquilo que nós ainda desconhecíamos. Mas nós não estávamos preparados para receber esse conhecimento e, por conta disso, devemos trabalhar em nosso psiquismo hoje essas informações, colocando para nós mesmos esse conhecimento, para que nós possamos nos sentir confortáveis em relação a uma realidade que a grande maioria desconhece. Com Nicodemos, que era doutor da lei, era rabino, e também ele possuía um saber acima da média das outras pessoas, o mestre Jesus desnuda os sofismas e declara a necessidade de nascer de novo, de voltar para se reeducar, libertar-se dos próprios interesses, deixar de dissimular, fugindo daquilo a que todos devem se submeter. Então, Nicodemos é um célebre diálogo dentro do Novo Testamento, aonde Jesus traz para nós, aonde Jesus fala abertamente a respeito de nascer de novo. E Jesus fala com Nicodemos porque Nicodemos era judeu, Nicodemos era rabino, Nicodemos era doutor da lei e Nicodemos era detentor de um notório saber. Então, diante das pessoas simples, diante das pessoas do vulgo, o Cristo não poderia jamais se pronunciar, e ele não o faria, como fez com Nicodemos. Com a grande maioria das pessoas, nas situações comuns, o mestre falava em parábolas. Com o doutor da lei, ele fala abertamente. Então, nós precisamos entender, quando nós observamos o Novo Testamento, o Antigo Testamento, nós precisamos entender do que estamos falando e precisamos compor um cenário. Porque, apesar das informações contidas ali serem suficientes para nós nos desdobrarmos aos séculos nas suas observações, nós precisamos compor um cenário. Então, Jesus não estava falando com uma pessoa, com um pescador, com um plantador do campo, com um criador de cabras. Ele estava falando com um doutor da lei. E tudo isso era cercado de sofismas, de argumentações falsas e argumentações cometidas intencionalmente, quando você quer lograr, persuadir, gerar uma ilusão de verdade na cabeça da pessoa que conversa contigo. E Jesus não tem dúvidas. Jesus diz para ele, olha, você precisa nascer de novo. E ele não fala que você precisa nascer na carne, que você precisa ressuscitar do Espírito, que você precisa... Ele diz abertamente, ele diz, não te surpreendas, que eu te digo, é necessário que você nasça de novo. Então, quando Jesus diz isso, ele não deixa dúvidas a respeito do que ele falava. E nós vamos ver na sequência, isso está lá em João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Nós vamos ver na sequência que Nicodemos toma-se de surpresa e ele volta a argumentação para o Cristo. O velho rabino, aderido das tradições, se vê abalado pela declaração. Mas uma análise sobre o seu comentário deixa claro
que para Nicodemos não houve dúvida no entendimento daquilo que o Cristo falava com ele. Nicodemos não teve dúvidas, porque ele podia ter dito assim: mas mestre, eu entendi direito o que você falou. Ele podia ter dito assim, mas Nicodemos não diz isso. Ele fica perplexo e diz assim: mestre, como pode um homem velho voltar a entrar no ventre da sua mãe? Quando ele faz essa pergunta, ele está reafirmando em cima daquilo que ele ouviu e ele entendeu muito bem, sim. Ele não tem dúvidas. Ele não era uma pessoa do vulgo, ele não era uma pessoa do povo, ele não era um camponês simples, ele era um rabino, ele era inteligente, ele teve uma trajetória, e essa trajetória foi dentro de uma tradição cultural e religiosa muito hermética. E ele chegou no mais alto nível, porque ele era doutor da lei. E ele conversa com o Cristo e diz: mestre, você vem da parte de Deus. Porque aquilo que você faz, ninguém faz, a menos que tenha Deus por trás. Então ele reconhece o Cristo, reconhece a autoridade do Cristo, e o Cristo fala com ele uma verdade, e ele diz abertamente: mas como, mestre, isso é possível? Ele não duvida. Ele não retorna a pergunta dizendo explica de novo. Ele não diz eu não entendi. Ele não diz eu entendi direito. Ele diz, mas como isso pode, mestre, voltar? Então aquilo que o Cristo falou para ele era reencarnação, não era sofisma. Não era enganação, não era acobertamento. Era reencarnação. O mestre diz, você tem que nascer de novo. Você tem que vir para a Terra novamente. Num outro corpo, numa outra circunstância, fazer aquilo que você não faz. Mas essas palavras que o Mestre Jesus fala para Nicodemos é pouco para que alguém que não use, que não saiba, que não conheça sobre reencarnação, volte com essa pergunta: como pode alguém entrar no ventre de sua mãe? Quando Nicodemos diz isso, ele também está dizendo assim: eu já sei sobre reencarnação. Eu já estudei, eu já falei, nós temos isso como cultura, eu domino isso. Mas, através dos sofismas, através das enganações, através dos interesses. Agora, mestre, você vem me dizer que isso é alguma coisa que eu tenho que prestar atenção? Você vem me dizer, então, que isso é mais do que nós estamos estudando? É isso que Nicodemos está dizendo. Eram duas pessoas que falavam abertamente sobre reencarnação e não havia dúvidas na cabeça delas. Mas, de repente, uma delas diz assim, mas esse aspecto eu não domino. Esse aspecto de entrar de novo no ventre da mãe que está me perturbando. Mas de reencarnação eu sei do que nós estamos falando. Então, esse assunto era dominado pelos dois. E um, de repente, recebe uma informação extra. E ele volta com a pergunta, mas como que pode isso? Jesus esclarece, então, que o que nasce da carne é carne. O corpo que nasce do corpo é corpo. O corpo que nasce da carne é carne. E aquilo que nasce do espírito é espírito. O espírito tem uma constituição, o corpo tem uma constituição. E aquilo que é carne, aquilo que é matéria, não entra no reino do espírito. É lógico. O corpo perece, o espírito se liberta e entra na realidade espiritual, porque o espírito vai viver o mundo dos espíritos e a carne permanece no mundo da carne. Não há como duvidar disso. Não há como não compreender isso. Então, a carne não entra no reino de Deus. E Nicodemos não deveria se maravilhar com a afirmação, pois era necessário para ele nascer de novo. Então o Cristo diz assim, olha, não se abale com isso. Você tem que nascer de novo, só isso. Ah, mas eu não acredito. Vai nascer de novo. Ah, mas eu não quero. Vai nascer de novo.
É uma condicionante? Nós não podemos fazer uma opção, se eu quero ou não quero. Nós precisamos aderir e pronto. Então, não há do que se maravilhar. Há que sim tentar compreender e adotar para nós essa verdade. Nós também temos que fazer um parênteses aqui, porque dentro da cultura judaica havia uma diferenciação entre corpo, carne, espírito e corpo, carne, espírito e tinha mais um, agora esqueci. Então, o corpo é o corpo físico que todos nós envergamos. O espírito é a assinatura de Deus dentro de cada um de nós. A carne, ela tem uma outra conotação, que é uma conotação coletiva. Então, espíritos que possuem corpos reencarnam e fazem um aspecto cultural, desenvolvem-se de forma cultural, evoluem no planeta, e esse processo coletivo da criação de uma comunidade no planeta, de uma civilização no planeta, essa civilização, esse modo de agir dos indivíduos encarnados, essa construção cultural chama-se carne. Então nós precisamos entender isso dentro da cultura judaica também. Quando você amplia os conceitos, carne para a cultura judaica significa uma característica coletiva, um modo de viver, uma maneira de existir, um processo civilizatório que leva os indivíduos a agir, pensar e se promover de uma determinada maneira. Esse aspecto coletivo civilizatório, eles descreviam como carne. E o espírito era a assinatura de Deus, era a parte de Deus que acompanha o indivíduo quando ele faz a sua trajetória pela matéria. E essa assinatura, esse aspecto profundo do conhecimento a respeito de Deus, eles chamavam de espírito. Então, nós precisamos também tentar visualizar dentro da afirmação que o Cristo coloca, que para um judeu da época, a carne e o espírito e o corpo seriam tratados também sob esse aspecto. Porque era rabino e intérprete da lei mosaica, a afirmação límpida do Cristo não era estranha para Nicodemos, porque a tradição mosaica já lecionava de alguma maneira essa expressão sobre o fenômeno da reencarnação, mas, como sempre, escamoteada em subterfúgios. Então, para um rabino, para um intérprete da lei, para alguém que vivia dentro da cultura judaica, dentro da cultura mosaica, a afirmação do Cristo de nascer de novo não era estranha, porque dentro da cultura judaica há o processo da reencarnação. Há aspectos que falam sobre a expressão do fenômeno reencarnação. Mas, como em qualquer cultura, como em qualquer aspecto religioso, atendendo também aspectos políticos e culturais, haviam subterfúgios. Haviam escamoteamentos, eram formas de encobrir, eram formas de tratar do assunto através de rodeios e artimanhas. Porque certos assuntos, eles eram herméticos, eles eram fechados, eles eram restritos aos círculos dos que sabiam, dos doutores, dos que dominavam o conhecimento. E muitas vezes ficava distante do público em geral. E dentro desse hermetismo dos conhecimentos, muitas vezes se faziam esses escamoteamentos, esses encobertamentos, essas interpretações favoráveis aos costumes e aos aspectos políticos. Então, para Nicodemos não era estranho o assunto, porque eles tratavam disso. Mas, dentro da tradição, muitas vezes não se postulava a respeito da verdade ou se adotava o princípio na forma simples como ele era. Outro sim, o dogmatismo de hoje precipitou-se em revestir aquilo que deveria ser simples com camadas de filosofias e volteios.
dizendo que o Cristo falava sobre ressurreição, que era quando as almas voltavam à realidade espiritual após a morte do corpo físico. Então veja só. Ah, mas o Cristo não estava falando de reencarnação. Não, não era. Ele falava de ressurreição, porque naquela época não tinha essa palavra reencarnar. Tinha a palavra ressurreição. Então, tomemos que o Cristo não falava de reencarnação, mas falava de ressurreição. O que era ressurreição? Não hoje. Porque se naquela época não tinha reencarnação e o Cristo falava de ressurreição, então vamos interpretar tudo lá. Ou vamos interpretar tudo aqui. Nós não podemos usar lá para interpretar aqui, porque daí nós vamos fazer o que eles faziam, que era sofisma. Eu vou argumentar para criar uma cortina de ilusão sobre a verdade. Então não façamos sofismas. Tudo bem, então o Cristo não falava de reencarnação, não tinha essa palavra lá. Tinha ressurreição. O que era ressurreição para o Cristo e para o rabino que conversava com o Cristo? Lá 2000 anos. O que era isso? Para um rabino do século I, da cultura judaica, ressurreição era quando nós morríamos e voltávamos. Eu falei voltávamos para a realidade espiritual. Isso era a ressurreição. Era assim que era entendida a ressurreição. E havia um outro aspecto. Vamos aprofundar então a nossa sonda na palavra ressurreição. Ressurreição era quando você morria e voltava para a realidade espiritual. Mas se nós ampliarmos o conceito, ressurreição também era quando nós atingíamos o estágio máximo, não precisávamos mais reencarnar, vivenciaríamos somente a realidade espiritual dali para frente e nós éramos ressurreitos. Ressuscitamos, voltamos à condição de espíritos puros. Isso era a ressurreição. Agora, o que o Cristo falou era a ressurreição? Então não era renascimento, não era reencarnação, era ressurreição. Para um judeu do Novo Testamento, a ressurreição ainda tinha dois aspectos. Então, Jesus falava da ressurreição. Mas lá no Novo Testamento, dos judeus, o rabino era doutor da lei, então, se você perguntasse para um rabino, era isso que ele ia te dizer? A ressurreição ainda tinha dois aspectos. Um era daqueles que retornavam para a vida espiritual, confirmando a sobrevivência da alma. Então, primeiro ponto, você é corpo e alma. Quando você morre no corpo, você vira espírito. Então, o espiritismo fala a mesma língua. Então, a alma sobrevive. Você ressuscitou. Você saiu do corpo físico, entrou na vida espiritual. Você ressuscitou. E tinha o outro aspecto daqueles que voltavam para a matéria, para prosseguir e conquistar as conquistas necessárias. Então, a ressurreição tinha dois aspectos. Quando você saía da matéria e entrava para o espírito, e quando você deixava de ser espírito e entrava para a matéria. E daí depois você saía da matéria e voltava para o espírito. Então você tem que fazer os dois caminhos. Você não pode só ir daqui para lá ou só vir de lá para cá. Então há um trânsito em dois aspectos. E os dois aspectos se chamam ressurreição. Você tem a ressurreição daquele que sai do planeta e você tem a ressurreição daquele que vem para o planeta. Os dois são ressurreição. Quando eles falavam em aspectos gerais, os dois eram ressurreição. Ir e vir. E quando você está aqui, você vai para lá e você vira ressuscitado. E quando você está lá e você vem para cá, você ressuscitou. Dois aspectos. Os primeiros que vinham para cá, não, os primeiros que desencarnava aqui e virava espírito,
eles chamavam de ressurreição dos mortos. Então você vive no planeta, morre, abandona o teu corpo e você renasce no plano espiritual. Você sai da morte. Então você ressuscita dos mortos, mediante o abandono da carne, que perecia e libertava o espírito. Os segundos viviam a ressurreição da carne, mediante retorno da alma em corpo físico, como se esse vestisse, como se o espírito vestisse o corpo. Então, ressurreição tinha dois aspectos: dos que saíam daqui e iam para lá e ressuscitavam dos mortos, e os que vinham de lá para cá e encarnavam na terra e faziam a ressurreição da carne. Então, se nós vamos negar o conceito da reencarnação nas palavras do Cristo com Nicodemos, nós temos que levar em consideração isso aqui. Ou ele falava de reencarnação, ou ele estava falando de ressurreição. Se ele falava de ressurreição, são dois aspectos: de lá para cá, daqui para lá, ressurreição dos mortos, ressurreição da carne. Aí nós não estamos falando em sofismas. Aí nós estamos abordando o assunto sobre todos os aspectos. E de tanto um jeito quanto outro jeito, é a reencarnação. É a passagem do espírito para o corpo e do corpo para a condição de espírito. Era aquilo que Jesus falava, sim, com todas as letras? Era aquilo que Nicodemos tinha entendido? Era disso que eles estavam falando? Então não há sofismas. Reencarnação é um pilar onde a divina justiça se apoia e onde os mecanismos experimentais das conquistas espirituais demonstram que todo efeito tem uma causa semelhante e cada semeadura corresponde a uma colheita equivalente. Então a justiça divina se apoia na reencarnação. Se há justiça, é necessário que aconteça a reencarnação. Porque nós temos mecanismos, temos formas de experimentar aquilo que nós conquistamos espiritualmente. Nós estamos aqui, evoluímos, realizamos conquistas espirituais, passamos para a realidade espiritual. Estamos na realidade espiritual, realizamos conquistas espirituais lá. E experimentamos no nosso laboratório dos encarnados, que é aqui. E quando nós o fazemos, vivenciamos na realidade da matéria e percebemos, para todos nós, que existem causas e existem efeitos. E quando nós semeamos, obrigatoriamente devemos colher. Então, os aspectos da reencarnação demonstram para nós isso. Aquilo que nós vivenciamos lá e aquilo que vivenciamos aqui fazem com que a gente encontre aquilo que são as nossas próprias conquistas e nos coloca na nossa própria seara, realizando os trabalhos de semeadura e colheita de acordo com o nosso aprimoramento. Essa realidade propõe uma nova interpretação dos conflitos existenciais. Então, se nós observarmos, se nós estudarmos, se nós admitirmos, se nós não nos embasarmos em sofismas para nós mesmos, porque a gente foge disso também, né? Se nós formos lúcidos, se nós formos corretos, se nós formos corajosos, porque também passa por aí, né? Há que se ter uma coragem. Então existe uma nova interpretação. Existem coisas que acontecem que nós precisamos compreender e analisar. Esses conflitos existenciais que se originam no caudaloso rio da evolução do espírito, quando ele experiencia diferentes estágios, vivendo expressões compatíveis com a consciência, até que ele adquira lucidez. Então essa nova interpretação, ela se abre para nós
como uma seara muito vasta de entendimento e de compreensão. Nós passamos a ter elementos muito maiores, elementos abundantes, para que nós façamos essas experienciações e esses confrontamentos. Nós poderemos abandonar muitos condicionamentos e muitos aspectos culturais, muitas coisas que estão cimentadas dentro de nós poderemos abandonar isso por conta dos aspectos novos a respeito da reencarnação. Não se encerra tudo em uma encarnação. Inclusive, Joana de Ângeles, eu não lembro o nome do livro, mas ela diz que a cada 10 encarnações nós nos reunimos e fazemos um balanço. 10 encarnações. Às vezes antes é necessário, né? Mas de modo geral, a cada 10 encarnações a gente senta todo mundo junto, família, amigos, né? Aquele grupo de espíritos que reencarna junto. Reúne todo mundo e vamos fazer uma avaliação a cada 10. Pensa, cara. Isso é só uma avaliação, não é assim uma coisa, é uma avaliação. Vamos sentar, vamos fazer uma conversa. Então nós estamos com pressa de quê? Estamos com medo do quê? Se nós temos que vivenciar todos os aspectos, esse aspecto em particular que eu estou vivenciando agora significa um aspecto particular. Claro, ele é representativo, ele pesa sobre mim, ele se engrandece no meu horizonte de perspectivas, mas ele é um aspecto. Daqui a pouco eu desencarno, vou vivenciar outro, sob outra ótica, outro ângulo. As nossas revoltas, os nossos medos, as nossas angústias se transformam. Os nossos medos e as nossas angústias se transformam em aspectos a serem conhecidos e dominados. Não há por que ter medo, não há por que ter falta de esperança e de fé. Se aprofundarmos a sonda da investigação na origem de algumas psicogêneses de diferentes enfermidades físicas, emocionais e psíquicas, encontraremos evidências de vida antes do berço e a continuação da mesma após o túmulo. Então vamos imaginar o seguinte: a nossa ciência nos coloca, dentro dos seus descobrimentos, toda a realidade a respeito da concepção dos seres e dos corpos. Como podemos admitir que a ciência nos diz que o melhor material genético do pai e da mãe, ele é selecionado naturalmente pelos movimentos da natureza, e ele faz com que o melhor corpo, o melhor indivíduo, a melhor psique se manifeste quando nós conseguimos encontrar junto às nossas fileiras indivíduos que apresentam deformidades e apresentam limitações. Obviamente que não foi o melhor material. Como pode alguém com muita idade, com muita saúde, se perder, se destrambelhar, se desequilibrar e cometer uma série de equívocos e não sofrer nada a respeito disso? Aos nossos olhos não se incrimina diante de coisa nenhuma, e percebemos indivíduos recém-nascidos vivenciando dramas profundos e limitações angustiantes que o fazem sofrer desde o momento do nascimento. Ou Deus é extremamente injusto, ou esse nosso Deus não auxilia a todos, elege alguns, ou, na razão profunda das coisas, isso não é promoção divina, mas sim colheita de um espírito endividado que planta para si mesmo as dificuldades que vivencia. Da nossa condição, devemos observar
e buscarmos aspectos de razão, e devemos auxiliar aquele que comete os crimes como se não houvesse amanhã, e devemos auxiliar aquele que já colhe desde tenra idade, colocando para nós as lições dos outros. Não precisamos errar os erros dos outros, podemos errar os nossos próprios erros, e aprendamos com aquilo que os indivíduos trazem para nós como lições valiosas, e nos irmanemos nesse processo de caminhada, aonde aqueles que podem, aqueles que compreendem e aqueles que sabem, auxiliam e contribuem para aqueles que não compreendem e não sabem, ou não conseguem se expressar da maneira como precisa. Então, nós podemos, como sociedade, sermos melhor do que aquela condição comum, e podemos ser mais se nós observarmos os aspectos reencarnatórios e nos colocarmos eternamente como aprendizes e como trabalhadores. Seremos muito mais assertivos. A reencarnação é um processo psicoterapêutico do amor divino e de justiça, que a todos faculta meios de evoluir pelos próprios esforços, identificando cada criatura com suas próprias conquistas pessoais e intransferíveis, seguindo para o rumo da realização e da paz. Então, a reencarnação é um processo psicoterapêutico. Ele é psicológico, ele é espiritual, e ele também tem o seu aspecto de cura, seu aspecto de melhora, de evolução. Mas sempre revestido do amor que Deus tem para conosco, e junto com esse amor a expressão da sua justiça, aonde suas leis acabam nos alcançando, acabam nos envolvendo e tecendo para nós sempre o melhor cenário, o cenário mais acertado, o cenário mais assertivo, para que nós encontremos a nossa colheita, para que nós encontremos aquilo que é o melhor caminho, o melhor momento para o nosso despertamento, e isso nos conduza no rumo dessa realização individual, nos nossos aspectos evolutivos através da reencarnação, e da paz que todos nós buscamos e desejamos, que é a paz do Cristo, é a paz dos espíritos que trabalham e que evoluem e que atendem aos impositivos divinos, se colocando de forma sempre mais pessoal e pacífica possível diante dos acontecimentos que nos cercam. Então, nós precisamos compreender os aspectos da reencarnação e realizá-los para nós, para que a gente consiga se colocar dentro do processo evolutivo de maneira sempre mais assertiva e de melhor qualidade. Esses apontamentos, eles servem como base para que a gente se estruture em novas pesquisas, para que ele estimule a nossa curiosidade em termos de buscar esses conhecimentos e melhorar para nós mesmos os nossos conteúdos íntimos, né, que vão nos dar aquela convicção, a convicção serena da fé raciocinada que Kardec se referia, e do qual cada um de nós que faz essa busca e esse investimento, com certeza acaba colhendo os frutos da sua investidura, do seu esforço, e isso vale para cada indivíduo. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Que nós possamos, observando a trajetória do Cristo, observando as suas lições e a sua caminhada, que nós possamos nos orientar, buscando sempre a sublimação das suas lições e dos seus exemplos. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte, que Ele ilumine os caminhos por onde andamos, e que Ele peça aos seus trabalhadores que nos auxiliem nas nossas buscas e nos nossos aprendizados, nas nossas lições, e que nós possamos gradativamente nos elevarmos na condição dos espíritos em processo evolutivo que somos. Que assim seja.
Quando